Mãe, seria melhor você jantar na cozinha. Você não combina com o nível da nossa família agora. Essas foram as palavras que meu próprio filho disse na frente da esposa dele, dos meus netos e de convidados que eu nem conhecia. Palavras que nenhuma mãe deveria ouvir do filho que criou com tanto amor e sacrifício. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Helena, tenho 62 anos e sempre me orgulhei de ser uma mãe presente e dedicada. Meu filho Ricardo, de 35 anos, sempre foi meu orgulho. Inteligente, formado em administração, dono do próprio negócio de consultoria empresarial. Há 6 meses ele se casou com Melissa, uma mulher de 32 anos que trabalhava como gerente de marketing numa empresa de cosméticos. Quando Ricardo me ligou na terça-feira, convidando para um jantar especial no sábado, fiquei genuinamente feliz. Mãe, quero que você conheça melhor a Melissa e também uns amigos nossos. Vai ser um jantar mais elaborado, um momento especial para você se integrar à nossa nova vida. E fiquei tão emocionada com o convite que passei a semana toda pensando no que levar de presente. Comprei uma garrafa de vinho que cabia no meu orçamento de aposentada e escolhi minha melhor roupa. Um vestido azul marinho simples, mas limpo e bem passado, que uso para ocasiões especiais. Quando cheguei ao apartamento deles no sábado às 7 da noite, já havia 3 casais na sala, todos vestidos com roupas claramente caras e sofisticadas. Melissa me recebeu na porta com um sorriso que não chegou aos olhos. Helena, que bom que conseguiu chegar. Entre, entre. Ela me deu 2 beijinhos protocolares e já foi dizendo em voz alta para os convidados. Pessoal, essa é a Helena, mãe do Ricardo. Ela é bem simples, mas tem um coração enorme. A palavra simples ecoou pela sala como um insulto disfarçado de elogio. Senti meu rosto corar, mas respirei fundo e cumprimentei todos educadamente. Ricardo apareceu da cozinha com uma bandeja de aperitivos sofisticados, canapés que pareciam obras de arte. Ele me deu um abraço rápido, quase mecânico, e logo voltou sua atenção para os convidados, explicando cada ingrediente dos petiscos como se fosse um chefe de restaurante estrelado. Ricardo fez questão de preparar tudo pessoalmente. Melissa anunciou orgulhosa, passando a mão no braço do marido. Ele é tão talentoso! A empresa dele está crescendo tanto que logo vamos precisar de um apartamento maior, não é, amor? Durante os aperitivos, Melissa não parou de fazer comentários sutis sobre minha aparência. Helena, esse seu vestido é charmoso. Bem vintage, né? Deve ter uns 20 anos, pelo menos. Os convidados riram discretamente. Esse colar também é uma graça. É daquelas bijuterias antigas que a gente encontra em feira, né? Tão autêntico. Mais risinhos. Ricardo não disse nada em minha defesa. Apenas sorriu sem graça e mudou de assunto, falando sobre o novo carro importado que estava pensando em comprar. Quando finalmente nos sentamos à mesa, percebi que havia apenas 7 cadeiras para 8 pessoas. Melissa havia preparado uma mesa belíssima. Toalha de linho branco, louças de porcelana fina, taças de cristal, flores no centro. Tudo perfeito, exceto pelas cadeiras. Ah, que estranho! Melissa disse com uma voz que não soava nada surpresa. Parece que faltou uma cadeira. Ricardo, amor, o que fazemos? Foi nesse momento que meu filho, o menino que carreguei no colo, que embalei para dormir, que consolei em cada decepção da vida, olhou para mim e disse com uma frieza que nunca tinha visto em seus olhos. Mãe, acho melhor você jantar na cozinha. Temos convidados importantes aqui, pessoas do nosso círculo profissional. Você vai ficar mais à vontade lá. Pode comer tranquila sem se preocupar com toda essa formalidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os convidados olharam uns para os outros, claramente desconfortáveis. Melissa sorriu levemente, com um brilho de vitória nos olhos. Ricardo, tentei falar, minha voz falhando. Mãe, não complica. É só um jantar. Você entende, né? A gente precisa manter um certo padrão aqui. Senti como se tivessem arrancado meu coração do peito. Aquele não era o filho que eu conhecia. Ou talvez fosse, e eu que nunca tinha querido enxergar. Olhei para meus netos, Júlia de 8 anos e Pedro de 6,
que estavam sentados quietinhos, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo a tensão no ar. Vovó, você não vai jantar com a gente? Pedro perguntou com sua vozinha inocente. A vovó vai comer na cozinha, filho, Ricardo respondeu antes que eu pudesse falar. Ela prefere assim, não é, mãe? Respirei fundo, muito fundo. Senti lágrimas querendo brotar, mas me recusei a dar a eles o prazer de me ver quebrada. Com toda a dignidade que consegui reunir, peguei minha bolsa da cadeira ao lado. Sabe de uma coisa, Ricardo? Você tem razão. Eu realmente não combino com esse ambiente. Minha voz saiu firme, surpreendentemente calma. Mas não é por causa das minhas roupas ou do meu colar de bijuteria. É porque eu ainda tenho algo que dinheiro nenhum compra. Dignidade. Caminhei até a porta sob o silêncio atônito de todos. Ricardo levantou-se, parecendo finalmente perceber que havia cruzado uma linha. Mãe, não precisa fazer drama. Não estou fazendo drama, filho. Estou fazendo uma escolha. Assim como você fez a sua hoje. Abri a porta e saí, fechando-a suavemente atrás de mim. No elevador, as lágrimas finalmente caíram. Mas junto com elas, veio um sorriso pequeno, quase imperceptível. Meu filho não fazia ideia de quem realmente era sua mãe, nem da surpresa que o aguardava. Sentei no meu carro por 15 minutos, antes de conseguir reunir forças para dirigir. As lágrimas caíam silenciosamente enquanto eu processava o que havia acabado de acontecer. Meu único filho, o menino que eu criei sozinha depois que o pai dele nos abandonou quando ele tinha apenas 3 anos, havia me humilhado publicamente da pior maneira possível. Lembrei-me de todas as noites que trabalhei em 2 empregos para pagar a faculdade dele. Das vezes que vendi minhas joias, as poucas que tinha, para cobrir despesas dele quando o dinheiro estava curto. Das madrugadas em que fiquei acordada costurando roupas por encomenda para juntar dinheiro extra e garantir que ele tivesse tudo o que precisava. E foi por isso que recebi hoje uma cadeira negada e uma ordem para jantar na cozinha como se eu fosse menos que os outros. Finalmente consegui dirigir para casa. Morava num apartamento pequeno de 2 quartos num bairro simples, mas honesto. Nada luxuoso, nada ostentador. Era o suficiente para mim. Ou pelo menos era o que todos pensavam. Cheguei em casa, tirei aquele vestido que Melissa havia ridicularizado e coloquei minha roupa confortável de sempre, uma calça de moletom e uma blusa velha. Sentei no sofá com uma xícara de chá e deixei as lágrimas correrem livremente. Chorei pela traição, pela ingratidão, pela crueldade gratuita. Mas depois de um tempo, as lágrimas pararam. E no lugar delas, veio aquele sorriso novamente. Aquele sorriso pequeno e conhecedor. Porque eu sabia algo que Ricardo e sua esposa presunçosa não sabiam. Algo que mudaria completamente a arrogância deles. Dormi pouco naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do meu filho dizendo aquelas palavras horríveis. Mas também via outra coisa. Documentos guardados no cofre do meu quarto. Papéis que contavam uma história muito diferente da aposentada simples que todos achavam que eu era. No domingo de manhã, acordei com meu telefone tocando. Eram 9 horas. Ricardo. Por um momento, considerei não atender. Mas a curiosidade foi maior. Atendi sem dizer nada, apenas esperando. Mãe. Oi. Olha, sobre ontem. Sua voz tinha aquele tom que eu conhecia tão bem. O tom de alguém que sabia que tinha feito algo errado, mas não estava disposto a admitir completamente. Você não precisava ter saído daquele jeito. Foi meio dramático. Dramático? Minha voz saiu mais fria do que pretendia. Você me mandou jantar na cozinha na frente de estranhos e dos seus próprios filhos. E você acha que eu fui dramática? Mãe, não foi bem assim. A Melissa tinha preparado aquele jantar com tanto cuidado, convidado pessoas importantes do trabalho. Era um evento profissional, entende? Precisava manter um certo nível. E eu não estava no nível certo. Não é isso que eu quis dizer. Ele estava ficando irritado agora, seu tom defensivo. Você que interpretou errado. Sempre tão sensível. Eu estava sempre tão sensível. Essa tinha sido a desculpa dele a vida inteira quando me magoava
e não queria admitir. O problema nunca era o que ele dizia ou fazia. Sempre era eu sendo sensível demais. Por que você ligou, Ricardo? Houve uma pausa. Ouvi vozes ao fundo. Melissa dizendo algo que não conseguia entender. Na verdade, mãe, liguei porque preciso conversar sobre uma coisa importante. Sobre negócios. Claro, ele queria alguma coisa. Não era um pedido de desculpas sincero. Era o prelúdio para um favor. Que tipo de negócios? Olha, a empresa está crescendo muito. Muito mesmo. Tenho oportunidade de abrir uma segunda filial, expandir para a consultoria em logística além da área administrativa. Mas preciso de capital inicial. Capital inicial. Repeti sem emoção. Isso. R$ 200.000 para ser exato. Sei que parece muito, mas mãe, é um investimento. Posso te devolver com juros em 2 anos, talvez menos. A empresa está bombando! R$ 200.000. Ele estava pedindo R$ 200.000 um dia, depois de me humilhar. A audácia era impressionante. E por que está me pedindo isso? Porque você é minha mãe. A voz dele tinha aquele tom de óbvio, como se eu devesse estar honrada pelo pedido. Depois de tudo que fiz por você, de todas as vezes que te incluí na minha vida, de ter te convidado ontem mesmo para um jantar especial, acho que é hora de você retribuir, não acha? De todas as vezes que ele me incluiu na vida dele? De tudo que ele fez por mim? O mundo estava completamente invertido na cabeça dele. Ouvi Melissa gritando ao fundo. Fala pra ela que ela deveria ajudar depois de anos não fazendo nada da vida. Que mãe não ajuda o filho que estudou tanto? Anos não fazendo nada da vida. As palavras de Melissa ecoaram no telefone como veneno. Ricardo! Minha voz estava controlada agora. Calma demais. Me fala uma coisa. Essa empresa de consultoria que está bombando tanto. Como andam os contratos reais? Os clientes pagantes? Silêncio do outro lado. Um silêncio muito revelador. Temos vários contratos em negociação. Ele respondeu evasivamente. Em negociação. Mas quantos contratos fechados com pagamento entrando? Mãe, você não entende como funciona o mundo dos negócios. Leva tempo para... Quanto tempo, Ricardo? 3 anos? Porque faz 3 anos que você abriu essa consultoria. E tenho certeza de que se eu perguntar qual foi a receita real do último ano, você não vai conseguir me dar um número concreto. O silêncio agora era diferente. Era o silêncio de quem foi pego em uma mentira e não sabe como sair dela. Como você sabe dessas coisas? Sua voz estava defensiva, quase acusatória. Porque eu presto atenção, Ricardo. Sempre prestei. Mais do que você imagina. O que você quer dizer com presta atenção? A voz de Ricardo estava tensa agora. Defensiva. Mãe, você está agindo de forma estranha. Só estou pedindo uma ajuda financeira, como qualquer filho faria. Como qualquer filho faria. Repeti, deixando as palavras pairarem no ar. Ricardo, me explica uma coisa. Como você consegue manter aquele apartamento de 300 metros quadrados num dos bairros mais caros da cidade? Como paga o aluguel do escritório da sua consultoria na avenida principal? Como sustenta 2 carros importados? Roupas de marca? Escolas particulares caras para as crianças? Outro silêncio. Mais longo. Mais pesado. A empresa tem receita, mãe. Você não entende? A empresa tem receita? Ou a empresa tem uma mãe que deposita dinheiro todos os meses na sua conta, achando que está ajudando com presentes para os netos? O som de algo caindo do outro lado da linha. Melissa gritando. Ricardo, do que ela está falando? Mãe. A voz dele estava diferente agora. Menor. Como quando era criança e sabia que tinha sido pego fazendo algo errado. Como você? Como eu sei? Porque eu não sou aquela aposentada ignorante que você e sua esposa acham que sou. Porque eu leio extratos bancários. Porque eu sei exatamente para onde vai cada real que envio. E sei que nos últimos 3 anos enviei a você, em presentes mensais, uma média de R$ 10.000 por mês. 10.000 por mês? Melissa gritou ao fundo. Ricardo, você me disse que eram 3.000. Você me mentiu sobre quanto sua mãe mandava? Ouvi uma discussão acalorada do outro lado da linha, mas Ricardo não desligou o telefone. Ou esqueceu, ou estava em choque demais para reagir.
Ricardo! A voz estridente de Melissa cortou através do telefone. Você está me dizendo que sua mãe manda 10 mil reais por mês e ainda assim pedimos mais? Como ela tem esse dinheiro todo? Finalmente, Ricardo voltou ao telefone. Sua voz era uma mistura de surpresa e raiva. Mãe, você está nos dando 10 mil por mês e nunca me contou? Por quê? A ironia da pergunta era quase cômica. Ele não estava questionando por que aceitou o dinheiro sem perguntar. Estava questionando por que eu não contei que era mais do que ele achava. Porque quando comecei a enviar, 3 anos atrás, você havia acabado de ter o Pedro e disse que estava com dificuldades financeiras. Pensei que estava ajudando. Pensei que era temporário. Mas virou permanente, não foi? E você nunca questionou de onde vinha esse dinheiro. Nunca perguntou como uma simples aposentada tinha 10 mil reais sobrando todo mês. Eu achei que você tinha guardado o dinheiro da aposentadoria do pai. Sua voz estava fraca agora. O pai de vocês nos abandonou há mais de 30 anos e nunca pagou R$ 1 de pensão. Você sabe disso. Então, de onde vem o dinheiro, mãe? Agora havia urgência em sua voz, curiosidade e talvez um pouco de medo do que poderia descobrir. Essa é uma conversa que precisa ser feita pessoalmente. E não por telefone, depois de você pedir mais 200 mil reais como se fosse sua obrigação me dar. Mãe, não inventa. Você não tem 200 mil reais. Ninguém que mora naquele apartamento simples, que anda de ônibus, que usa bijuteria de feira, tem esse tipo de dinheiro guardado. Lá estava. O desprezo voltando à voz dele. A arrogância de quem acha que conhece a verdade baseado apenas em aparências superficiais. Você tem razão em uma coisa, respondi calmamente. Ninguém que vive do jeito que eu vivo deveria ter esse dinheiro. Mas eu tenho. E muito mais do que você imagina. Ouvi Melissa praticamente arrancando o telefone das mãos de Ricardo. Helena, pare de fazer joguinho. Se você tem dinheiro, ajuda seu filho. Ele está tentando construir algo, ser alguém na vida. Não seja egoísta. Egoísta, repeti a palavra sentindo o peso dela. Melissa, você está casada com meu filho há 6 meses. 6 meses. E ontem, você me fez sentar em um jantar onde fui ridicularizada pelas minhas roupas, meu colar, meu estilo de vida simples. Me mandou para a cozinha como se eu fosse menos do que vocês. E agora me chama de egoísta, porque não quero entregar 200 mil reais de mão beijada? Você é a mãe dele. É sua obrigação ajudar. Minha obrigação foi criá-lo, alimentá-lo, educá-lo, dar a ele todas as oportunidades que consegui. Isso eu fiz, com sacrifício, trabalho duro e dignidade. Agora ele é um homem adulto de 35 anos. Minhas obrigações acabaram há muito tempo. Ricardo pegou o telefone de volta. Mãe, vamos nos acalmar. Acho que todos ficamos nervosos ontem. Que tal você vir aqui amanhã para conversarmos com calma? Podemos almoçar juntos, só nós 3 e as crianças. Não, Ricardo, não vou à sua casa. Se você quiser conversar, será no escritório do meu advogado. Seu advogado? Ele riu, mas era uma risada nervosa. Mãe, que história é essa? Você nem tem advogado. Tenho sim. Dr. Antônio Silveira. Ele cuida dos meus interesses há 15 anos. E é com ele presente que essa conversa vai acontecer. Terça-feira, 10 da manhã, no escritório dele. Vou mandar o endereço por mensagem. Mãe, isso é ridículo. Não precisa dessa formalidade toda. Precisa, sim. Porque o que vou te contar muda tudo. E quero que fique documentado, legal, sem margem para interpretações erradas depois. Me contar o quê? Havia um tremor em sua voz agora. Terça-feira, Ricardo. 10 da manhã. E sugiro que você e Melissa estejam preparados. Porque ao aposentada simples e ignorante que vocês humilharam ontem está prestes a virar a vida de vocês de cabeça para baixo. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam ligeiramente. Não de nervosismo, mas de uma raiva controlada e fria que eu não sentia há anos. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para Dr. Antônio. Precisamos conversar urgentemente e precisamos preparar alguns documentos para terça-feira de manhã. A resposta veio em menos de 2 minutos. Estarei à disposição. Já imaginava que esse dia chegaria. Vou preparar tudo. Na segunda-feira pela manhã, fui até o escritório do Dr. Antônio.
Ele era um homem de 68 anos, cabelos grisalhos e óculos de leitura sempre pendurados numa correntinha no pescoço. Trabalhava num edifício discreto no centro da cidade, num escritório que respirava tradição e seriedade. Estantes de mogno cheias de livros jurídicos, uma mesa antiga impecavelmente organizada e aquele cheiro característico de papel e madeira envernizada. Helena, minha querida. Ele me cumprimentou com um abraço caloroso. Quando recebi sua mensagem, já imaginei que algo tinha acontecido com Ricardo. Aconteceu. Sentei-me na cadeira de couro em frente à mesa dele e respirei fundo. Ele me humilhou, Antônio. Na frente da esposa, dos netos, de estranhos. Me disse para jantar na cozinha porque eu não combinava com o nível da família dele. O rosto de Dr. Antônio se fechou. Esse menino não tem noção do que está fazendo. Não tem mesmo. E no dia seguinte, teve a audácia de me ligar pedindo R$200 mil emprestados para expandir a consultoria dele. A consultoria que não existe de verdade. Doutor. Antônio disse, folheando alguns documentos que havia separado sobre a mesa. Já fiz questão de investigar quando você começou a enviar aquele dinheiro mensal 3 anos atrás. Ricardo tem um escritório alugado, um site bonito, alguns contratos pequenos aqui e ali. Mas a receita real da empresa mal cobre as despesas básicas. O estilo de vida dele é sustentado principalmente pelo dinheiro que você envia. Assenti, confirmando o que eu já suspeitava. Ele acha que eu mando 3 mil por mês. Não sabe que são 10. E você nunca contou a ele de onde vinha esse dinheiro. Nunca. Pensei que ele ia perguntar. Que ia demonstrar curiosidade sobre como a mãe aposentada dele tinha tanto dinheiro sobrando. Mas ele nunca perguntou. Simplesmente aceitou, mês após mês, como se fosse seu direito. Dr. Antônio tirou os óculos e limpou as lentes lentamente. Um hábito dele quando estava pensando. E agora? O que você quer fazer? Quero que ele saiba a verdade. Toda ela. Quero que entenda exatamente quem é a mãe que ele humilhou. E quero que haja consequências reais pelos atos dele. Você tem certeza? Porque uma vez que abrir essa caixa de Pandora, não tem como voltar atrás. Tenho certeza. Mais do que nunca. Dr. Antônio assentiu e começou a separar documentos de várias pastas. Então vamos preparar tudo para amanhã. Você quer que eu exponha toda a situação financeira? Toda, sem omissões. Quero que ele veja os números, os documentos, a extensão completa do que construí. Passamos a manhã toda revisando papéis. Dr. Antônio preparou uma apresentação completa. Relatórios financeiros, escrituras, contratos, extratos bancários dos últimos 15 anos. Tudo meticulosamente organizado para não deixar dúvida alguma. Helena, ele disse enquanto colocava os documentos em ordem. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Não. Por que você nunca contou a ele? Sobre a empresa, sobre seu patrimônio, sobre quem você realmente é? Pensei por um momento antes de responder. Porque eu queria que ele me valorizasse por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Queria que ele me visitasse porque sentia minha falta, não porque precisava de dinheiro. Queria que me respeitasse como mãe, não como investidora potencial. E agora percebeu que ele não faz nenhuma dessas coisas. Exatamente. Ontem à noite, quando ele me disse para jantar na cozinha, percebi que criei um homem que mede o valor das pessoas pelo carro que dirigem, pela roupa que usam, pelo CEP onde moram. Falhei como mãe em ensinar os valores que mais importam. Você não falhou, Helena. Você deu a ele tudo. Mas em algum momento, ele escolheu esse caminho. E agora precisa lidar com as consequências dessa escolha. Na terça-feira de manhã, cheguei ao escritório às 9h45. Ricardo e Melissa chegaram pontualmente às 10, ambos vestidos de forma excessivamente formal. Ele de terno e gravata, ela com um vestido de grife e salto alto, tentando impressionar, provavelmente. Mãe, que lugar é esse? Ricardo olhou ao redor do escritório com visível confusão. Você realmente conhece o dono desse escritório? Ricardo, Melissa, sejam bem-vindos. Dr. Antônio se levantou, estendendo a mão formalmente. Sou Antônio Silveira, advogado e contador de Helena há 15 anos. Advogado e contador? Melissa olhou para mim com descrença. Helena,
Você tem advogado particular? E contador. Confirmei, sentando-me numa das poltronas. Sentem-se, por favor. Temos muito o que conversar. Ricardo e Melissa se sentaram lado a lado, claramente desconfortáveis. Dr. Antônio colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Vou ser direto, comecei, olhando fixamente para meu filho. Ricardo, você me perguntou no domingo de onde vem o dinheiro que envio para você mensalmente. Hoje você vai descobrir. Acenei para Dr. Antônio, que abriu a pasta e começou a mostrar documentos. Helena Cardoso é proprietária única e fundadora da HC-Log Transportes e Logística Laida, empresa fundada há 30 anos, especializada em logística para pequenas e médias empresas. Ele mostrou a escritura de constituição da empresa. Ricardo ficou pálido. Você tem uma empresa? Tenho. Uma empresa que comecei quando você tinha 5 anos, trabalhando como motorista de entregas durante o dia e despachante autônoma à noite. Construí a HC-Log caminhão por caminhão, contrato por contrato, sacrificando tudo para que você tivesse uma vida melhor. Dr. Antônio continuou mostrando planilhas. Atualmente, a HC-Log tem uma frota de 42 veículos, 17 funcionários diretos e contratos com 23 empresas. A receita anual média dos últimos 5 anos é de R$6 milhões, com margem de lucro líquido de aproximadamente 20%. 6 milhões? Melissa estava boquiaberta. O valor patrimonial total da empresa, incluindo imóveis, veículos e capital de giro, é avaliado em R$8 milhões e 400 mil. O silêncio na sala era absoluto. Ricardo e Melissa olhavam para os documentos como se estivessem escritos em língua estrangeira. Mãe, você é milionária? A voz de Ricardo era apenas um sussurro. Sou. E você nunca soube porque nunca perguntou. Nunca se interessou por mim além do que eu podia fazer por você. Ricardo estava imóvel na cadeira, os olhos fixos nos documentos espalhados sobre a mesa do Dr. Antônio. Melissa, ao seu lado, passava de pálida a vermelha, claramente processando a informação de que a sogra que ela havia ridicularizado e humilhado era, na verdade, dona de uma empresa multimilionária. Isso não faz sentido. Ricardo finalmente conseguiu falar, sua voz trêmula. Mãe, se você tinha tudo isso, por que vivia naquele apartamento pequeno? Por que andava de ônibus? Por que usava roupas simples? Porque eu não preciso ostentar para saber meu valor. Respondi calmamente. Porque aprendi desde jovem que riqueza real não está em aparências, mas em segurança financeira, em patrimônio sólido, em construir algo duradouro. Algo que eu planejava deixar para você. Planejava? Melissa captou a palavra imediatamente. O que você quer dizer com planejava? Dr. Antônio abriu outra pasta, esta contendo documentos ainda mais importantes. Até a última sexta-feira, Helena tinha um testamento registrado em cartório, deixando 100% das ações da HC-Log Transportes e Logística para seu único herdeiro, Ricardo Cardoso. Isso significa que, em caso de falecimento dela, você herdaria uma empresa avaliada em R$8 milhões e 400 mil. Até sexta-feira? Ricardo me olhou com os olhos arregalados. O que mudou? Sábado mudou, respondi, mantendo minha voz firme mas carregada de emoção. Sábado à noite, quando você me disse para jantar na cozinha porque eu não estava no nível da sua família. Quando você me humilhou na frente dos seus filhos, da sua esposa e de estranhos que eu nem conhecia. Mãe, Ele tentou falar, mas eu levantei a mão, interrompendo-o. Deixa eu terminar, Ricardo. Durante 30 anos, construí essa empresa pensando em você. Cada caminhão que comprei, cada contrato que assinei, cada madrugada que passei acordada fazendo contas e planejando expansões, tudo era pensando em deixar um legado para você. Para que você tivesse segurança. Para que não precisasse passar pelas dificuldades que passei. Peguei um dos documentos das mãos do Dr. Antônio. Era uma planilha detalhada. Nesses últimos 3 anos, transferi para você R$360 mil em presentes mensais. Você usou esse dinheiro para bancar um estilo de vida de aparências, para impressionar pessoas como a Melissa, para ostentar um sucesso que não era real. Helena,
Não é justo. Melissa se levantou indignada. Ricardo trabalha duro. Ele tem uma empresa. Uma empresa de fachada. Dr. Antônio interrompeu, mostrando outro documento. Fiz questão de investigar a situação financeira da RC Consultoria Empresarial. Nos últimos 3 anos, a receita bruta total foi de R$280 mil. As despesas operacionais, incluindo aluguel de escritório de luxo, equipamentos caros e marketing ostentoso, somaram 270 mil. O lucro real foi de apenas R$10 mil em 3 anos. Mas Ricardo disse que a empresa estava crescendo. Melissa olhou para o marido confusa. Eu estava tentando crescer. Ricardo se defendeu fracamente. É difícil no começo. 3 anos não é começo, Ricardo. Interrompi. 3 anos é tempo suficiente para admitir que algo não está funcionando e mudar de estratégia. Mas você nunca mudou porque tinha meu dinheiro como rede de segurança. Você nunca precisou realmente se esforçar porque sabia que eu sempre estaria lá para sustentá-lo. Dr. Antônio colocou mais um documento sobre a mesa. Este novo, com cheiro de papel recém-impresso. Na segunda-feira de manhã, Helena me procurou para fazer alterações no testamento dela. Este é o novo documento, já registrado em cartório. O que você fez, mãe? A voz de Ricardo era quase um sussurro, carregada de medo. Li os termos, Dr. Antônio. Pedi. Ele pegou o documento e começou a ler em voz alta, clara e profissional. Eu, Helena Cardoso, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro como minhas últimas vontades o seguinte. Primeira cláusula. Determino que a HC Log Transportes e Logística Ltda seja vendida após meu falecimento para o melhor comprador, pelo valor de mercado. Segunda cláusula. O valor total da venda será dividido em 2 fundos fiduciários, destinados exclusivamente aos meus netos, Júlia Cardoso e Pedro Cardoso. Não. Melissa estava pálida como papel. Dr. Antônio continuou. Terceira cláusula. Os fundos fiduciários serão administrados por curador independente, até que os beneficiários completem 25 anos de idade, quando terão acesso total aos valores. Quarta cláusula. Meu filho, Ricardo Cardoso, fica excluído como herdeiro direto dos bens relacionados à empresa HC Log. Você me deserdou? Ricardo estava tremendo agora, lágrimas começando a formar em seus olhos. Mãe, você não pode fazer isso. Posso e fiz. É meu direito legal dispor dos meus bens como achar adequado. E achei adequado garantir que Júlia e Pedro tenham um futuro seguro, independentemente das escolhas que você fizer. Mas e eu? Eu sou seu filho. Ele estava chorando abertamente agora. E eu sou sua mãe, a mãe que você mandou jantar na cozinha. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Ricardo cobriu o rosto com as mãos, seus ombros tremendo. Melissa olhava entre ele e os documentos, claramente tentando processar a magnitude do que havia acabado de acontecer. Melissa finalmente quebrou o silêncio, sua voz estridente e desesperada. Isso é loucura! Helena, você não pode fazer isso com seu próprio filho. É desumano. Desumano? Virei-me para ela, deixando todo o peso das minhas palavras cair sobre a sala. Desumano é tratar a própria mãe como empregada. Desumano é ridicularizar alguém pelas roupas que veste. Desumano é mandar a mulher que te criou jantar na cozinha para não destoar dos seus convidados. Mas isso foi um erro, um momento ruim. Você não pode destruir o futuro dele por causa de um jantar. Melissa estava desesperada agora, percebendo que os 8 milhões que ela achava que um dia seriam dela haviam evaporado. Dr. Antônio se pronunciou, ajustando os óculos. Senhora Melissa, a decisão de Helena não é apenas baseada no incidente de sábado. É baseada em um padrão de comportamento de anos. Ricardo nunca demonstrou interesse genuíno na vida da mãe. Nunca perguntou sobre seus negócios, nunca questionou de onde vinha o dinheiro que recebia mensalmente. Simplesmente aceitou como seu direito. Mas ele pode mudar. Dê a ele uma chance. Melissa implorava agora, toda a arrogância e presunção do jantar de sábado completamente desaparecidas. Já dei muitas chances, respondi calmamente. Durante 3 anos, dei a ele R$360 mil. Durante toda a vida dele,
Dei amor, educação, oportunidades. E o que recebi em troca? Desrespeito, indiferença e, finalmente, humilhação pública. Ricardo finalmente levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Mãe, eu sinto muito. Eu sei que fui horrível no sábado. Mas, por favor, não faça isso. Não me tire a empresa. Não tire meu futuro. Seu futuro não depende da minha empresa, Ricardo. Seu futuro depende das suas escolhas. E você tem escolhido mal. Então me dê uma chance de escolher diferente. Me dê uma oportunidade de provar que posso mudar. Ele estava suplicando agora, toda a arrogância completamente desfeita. Dr. Antônio olhou para mim, silenciosamente perguntando se eu queria continuar. Assenti levemente. Havia mais uma coisa que Ricardo precisava saber. Tem mais uma questão. Comecei pegando outro documento. Os presentes mensais que venho enviando a você. Eles acabaram. O quê? Ricardo e Melissa falaram ao mesmo tempo. A partir de hoje não haverá mais transferências mensais. Nada de 10 mil reais caindo na sua conta todo dia 15 do mês. Acabou. Mas mãe, eu preciso desse dinheiro. Como vou pagar o aluguel do apartamento? O escritório? As escolas das crianças? Ricardo estava em pânico total agora. Da mesma forma que qualquer adulto de 35 anos paga suas contas, trabalhando, ganhando dinheiro de verdade, não vivendo de aparências sustentadas pelo dinheiro da mãe. Melissa se levantou bruscamente. Ricardo, fala alguma coisa, faz alguma coisa. Ela não pode simplesmente cortar a gente assim. Ela pode. Dr. Antônio interveio firmemente. E já o fez. Todos os documentos estão em ordem, registrados em cartório. As decisões de Helena são legais e irreversíveis sem consentimento dela. Quanto tempo? Ricardo perguntou com a voz fraca, derrotada. Quanto tempo o quê? Perguntei. Quanto tempo você planejou isso? Quanto tempo antes de sábado você já estava pensando em me deserdar? Respirei fundo antes de responder. Nunca pensei nisso antes de sábado. Nunca passou pela minha cabeça que meu filho pudesse me tratar daquela forma. Mas quando você disse aquelas palavras, quando me olhou com aquele desprezo, algo quebrou dentro de mim e percebi que não conhecia mais o homem que você se tornou. Então dá uma chance para eu voltar a ser quem eu era, para eu me reconectar com você. Palavras são fáceis, Ricardo, principalmente quando você acabou de descobrir que perderá 8 milhões de reais. Como eu sei que é arrependimento genuíno e não simplesmente ganância? Porque eu sou seu filho. Porque você me conhece. Pensei que conhecia. Mas sábado me mostrou que não conheço. O Ricardo que eu conhecia nunca trataria a própria mãe daquele jeito. Melissa puxou Ricardo pelo braço. Vamos embora. Ela está sendo impossível. Vamos para casa e procurar um advogado de verdade. Um que nos ajude a contestar isso. Mas Ricardo não se moveu. Continuou sentado, olhando para mim com uma mistura de desespero e algo que talvez fosse o início de compreensão real. Não, Melissa, ela tem razão, sobretudo. O quê? Ricardo, você enlouqueceu? Estamos falando de 8 milhões de reais. Estamos falando da minha mãe. Ele finalmente explodiu. Da mulher que me criou sozinha, que trabalhou em 2 empregos para me dar educação, que construiu uma empresa do zero enquanto eu estava na escola. E eu a tratei como lixo. Tratei como se ela fosse menos que nada. Foi a primeira vez desde que tudo começou que vi algo parecido com consciência real nos olhos dele. Não era sobre o dinheiro mais. Pelo menos não naquele momento. Era sobre a magnitude do que ele havia feito. Ricardo. Melissa tentou interromper, mas ele levantou a mão. Não, Melissa, chega. Ela está certa. Vivemos 3 anos às custas dela e nunca perguntamos nada. Nunca valorizamos. Eu construí uma vida de mentiras, fingindo ser alguém que não sou, usando o dinheiro dela para bancar minhas fantasias. E no final, quando ela veio jantar na minha casa, a tratei como se ela me envergonhasse. As lágrimas voltaram, mas dessa vez pareciam diferentes, mais genuínas, carregadas de compreensão real. Mãe, eu não espero que me perdoe. Não espero que mude o testamento de volta. Mas preciso que saiba. Agora eu entendo. Entendo o tamanho da minha ingratidão. Olhei para meu filho chorando na frente de mim e senti meu coração apertar.
mas mantive minha posição. Porque palavras bonitas em momentos de desespero são fáceis. Mudança real é o que conta. Entender não é suficiente, Ricardo, disse, mantendo minha voz firme apesar da dor que sentia ao ver meu filho naquele estado. Entendimento sem mudança real de comportamento é apenas reconhecimento vazio. E eu preciso de mais do que palavras bonitas em um momento de desespero. Então me diga o que fazer, ele implorou, as mãos tremendo sobre a mesa. Me diga como posso provar que estou arrependido de verdade. Olhei para Dr. Antônio, que assentiu levemente. Já havíamos discutido essa possibilidade na segunda-feira, quando preparamos toda a documentação. Ele sabia o que eu estava prestes a dizer. A primeira coisa que você precisa entender, comecei, pegando um extrato bancário, é que sua vida como você conhece acabou hoje. Os 10 mil reais mensais que eu enviava, cortados completamente. O último depósito foi no dia 15 deste mês. Não haverá mais nenhum. Mãe, eu já entendi isso. Ricardo começou. Deixa eu terminar. Quero que você entenda completamente as consequências práticas das suas escolhas. Peguei uma calculadora e comecei a fazer contas na frente dele. Seu apartamento. Aluguel de 8 mil reais por mês. Escritório da consultoria. 4.500 de aluguel. Escola particular da Júlia. 3.200. Escola do Pedro. 2.800. Condomínio do apartamento. 1.200. Prestação do Mercedes que você dirige. 3.500. Prestação do segundo carro da Melissa. 2.500. Fui listando cada despesa enquanto Ricardo ficava cada vez mais pálido. Melissa olhava de um lado para o outro, claramente fazendo as próprias contas mentalmente. Somando apenas essas despesas fixas, você tem R$ 25.700 de custos mensais obrigatórios. Isso sem contar alimentação, combustível, vestuário, lazer, saúde. Empurrei a calculadora na direção dele. Quanto foi a receita líquida da sua consultoria no último mês? Ricardo baixou os olhos. 2.400. 2.400 de receita para 25 mil de despesas fixas. Uma diferença de R$ 23.300. Como você vinha cobrindo essa diferença? Com o dinheiro que você mandava e com o cartão de crédito. Cartão de crédito. Respirei fundo. Quanto você deve no cartão? Ele hesitou, olhando para Melissa, que desviou o olhar. R$ 78 mil. 78 mil reais de dívida que você não tem como pagar, confirmei. E agora, sem os meus 10 mil mensais, você não consegue nem pagar as contas básicas. O que vai acontecer, Ricardo? Eu vou ter que fazer cortes. Cortes? Melissa finalmente explodiu. Que tipo de cortes, Ricardo? Vamos morar onde? Comer o quê? As crianças vão estudar onde? Melissa, calma. Não, Ricardo. Não me pede para ficar calma. Você me disse que sua família tinha dinheiro, que sua mãe tinha condições, que um dia você herdaria uma fortuna. E agora descobrimos que ela tinha uma fortuna, mas você conseguiu perder tudo por ser um idiota arrogante. A discussão entre eles foi aumentando de tom. Dr. Antônio discretamente se levantou e foi até a máquina de café no canto da sala, me dando um momento para processar a cena que se desenrolava na minha frente. Você me envergonhou! Melissa gritava agora. Eu poderia ter me casado com o Henrique, que tem empresa de verdade. Mas não, escolhi você porque achei que tinha futuro, que tinha uma herança garantida. Então era por isso que você se casou comigo? Ricardo olhou para ela com uma mistura de choque e mágoa. Pela herança que achava que eu teria? E por que mais seria? Você acha que foi pelo seu sucesso profissional inexistente? Pela sua consultoria de fachada? Eu sabia que a empresa não dava dinheiro, Ricardo. Todo mundo sabia. Mas eu achava que você tinha a rede de segurança da sua mãe milionária. Observei meu filho ouvir essas palavras da mulher que ele havia escolhido como esposa. A mulher por quem ele havia me humilhado, por quem havia tentado manter aparências luxuosas às minhas custas. E vi o momento exato em que ele percebeu que havia trocado o amor genuíno da mãe pela aprovação superficial de alguém que só se importava com dinheiro. Melissa, ele tentou falar, mas ela já estava pegando a bolsa. Não, Ricardo.
Eu não assinei para isso. Não assinei para ser esposa de um fracassado sem dinheiro, sem herança, sem futuro. Minha mãe estava certa sobre você. Ela se virou para mim. E você, Helena, é uma mulher cruel. Poderia ajudar seu filho, mas escolhe destruir a vida dele por orgulho. Não é orgulho. Respondi calmamente. É consequência. Ricardo precisa aprender que ações têm resultados. E você, Melissa, acabou de mostrar exatamente quem é. Alguém que valoriza dinheiro acima de tudo, incluindo o próprio marido. Ela saiu batendo a porta. O silêncio que ficou era pesado, carregado de realidade crua e dolorosa. Ricardo ficou sentado, encarando a porta fechada, processando que sua esposa havia acabado de abandoná-lo ao descobrir que o dinheiro tinha acabado. Lentamente, ele se virou para mim. Ela se casou comigo pelo dinheiro que achava que eu ia herdar. Aparentemente sim. E eu escolhi ela em vez de você. Te humilhei para impressioná-la. E ela nem ligava para mim de verdade. Não respondi. Não precisava. A verdade estava ali, exposta e inegável. O que eu faço agora, mãe? Sua voz era de uma criança perdida, não do homem arrogante de alguns dias atrás. Agora, disse levantando-me, você enfrenta as consequências e decide que tipo de homem quer ser. 3 semanas se passaram desde aquela reunião devastadora no escritório do Dr. Antônio. 3 semanas desde que a vida de Ricardo desmoronou completamente, sua esposa o abandonou. Seu estilo de vida luxuoso ruiu, e a realidade das suas escolhas o atingiu com força total. Naquelas semanas não tive notícias dele. Parte de mim, a parte que ainda era mãe acima de tudo, se preocupava. Mas a outra parte, a parte que havia sido profundamente ferida e humilhada, sabia que ele precisava daquele tempo para processar, para enfrentar as consequências, para crescer. Era uma tarde de quinta-feira quando ouvi a campainha tocar. Abri a porta e lá estava Ricardo. Mas não era o mesmo homem arrogante e bem vestido do jantar fatídico. Estava visivelmente mais magro, com olheiras profundas, usando roupas simples, uma calça jeans comum e uma camiseta básica. O carro importado que costumava dirigir não estava estacionado na rua. Ele havia chegado de ônibus. Mãe! Sua voz falhou imediatamente, e as lágrimas começaram a cair antes mesmo que ele terminasse a palavra. Por favor, posso entrar? Afastei-me da porta, permitindo que entrasse. Ele caminhou até a sala como se estivesse pisando em terreno sagrado que não merecia mais acessar. Sentou-se na beirada do sofá, as mãos tremendo levemente. Você quer um café? Água? Ofereci, mantendo meu tom neutro. Não, obrigado. Eu preciso falar com você. Ele enxugou as lágrimas com as costas da mão. Um gesto que me lembrou do menino pequeno que ele costumava ser, quando chorava por joelhos ralados ou brinquedos quebrados, e eu sempre estava lá para consolar. Sentei-me na poltrona em frente a ele, esperando. Não ia facilitar aquela conversa. Se ele tinha algo a dizer, precisaria encontrar as palavras sozinho. Essas últimas 3 semanas foram as piores da minha vida. Ele começou, sua voz embargada. Melissa pediu o divórcio oficialmente. Levou as crianças para morar na casa da mãe dela. Eu tive que sair do apartamento porque não consegui pagar o aluguel. Estou morando num quarto alugado, perto do centro, dividindo o banheiro com outras 4 pessoas. Ouvi em silêncio, sem expressão. O escritório da consultoria? Fechei. Não tinha como manter. Vendi o Mercedes por uma fração do que valia porque ainda devia parcelas e precisava quitar logo. O dinheiro mal cobriu a dívida do financiamento. Ele soltou um riso amargo, sem humor. Descobri que tudo na minha vida era sustentado por dívidas e pelo seu dinheiro. Tudo era mentira, aparência, ilusão. E você veio aqui me contar isso esperando o quê? Que eu sinta pena? Que eu reverta minhas decisões? Minha voz saiu mais dura do que pretendia, mas não me arrependi. Não, mãe. Eu vim aqui para pedir perdão. De verdade. Não porque quero o dinheiro de volta, não porque quero a herança, mas porque finalmente entendi o que fiz com você. E o que foi que você fez, Ricardo? Ele respirou fundo, reunindo coragem para verbalizar. Eu te tratei como se você não tivesse valor.
Como se depois de tudo que fez por mim, me criar sozinha, trabalhar dia e noite, construir uma vida, uma empresa, um futuro, você devesse ficar grata por estar na presença da minha nova família de sucesso. Eu te humilhei, te rebaixei, te tratei como se você fosse menos que nada. As lágrimas caíam livremente agora, e a pior parte é que eu fiz isso conscientemente. Melissa ficava no meu ouvido dizendo que você era simples demais, que suas roupas eram vergonhosas, que você nos fazia parecer pobres. E eu acreditei nela. Ou pior, eu quis acreditar, porque me fazia sentir superior. Por quê? Perguntei, deixando minha própria dor aparecer na voz. Por que você precisava se sentir superior a mim? Ele cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Porque eu sempre fui mimado. Sempre fui o centro das suas atenções. Sempre recebi tudo o que pedi. Você sacrificou tanto para me dar uma vida confortável que eu cresci achando que merecia tudo sem esforço. Quando entrei no mundo real e descobri que não era tão especial quanto achava, que tinha que lutar e trabalhar duro como todo mundo, eu não sabia como lidar com isso. Então construí uma fantasia, completei. Uma empresa de fachada, um estilo de vida falso, aparências que não correspondem à realidade. Exatamente. E quando Melissa apareceu, ela alimentou essa fantasia. Ela queria o mesmo que eu, parecer bem-sucedido sem realmente ser. Ela me manipulou, sim, mas eu deixei, porque era mais fácil do que admitir a verdade. Levantei-me e fui até a janela, olhando para a rua. Ricardo continuou falando, sua voz cada vez mais quebrada. Essas 3 semanas, mãe, trabalhei como entregador de aplicativo. Passo o dia andando de bicicleta pela cidade, entregando comida, ganhando gorjetas de alguns reais. No primeiro dia, eu chorei quando voltei para aquele quartinho miserável. Chorei porque finalmente entendi o que você passou durante anos, o cansaço físico, a humilhação de certos clientes, a dureza de ganhar cada centavo com suor. Virei-me para olhá-lo. Ele estava de pé agora, caminhando em minha direção com as mãos estendidas em súplica. Mãe, eu não estou pedindo dinheiro. Não estou pedindo que me dê a empresa de volta no testamento. Eu só quero que você me perdoe. Que me dê uma chance de ter minha mãe de volta. Porque essas 3 semanas, sem poder ver você, sem poder falar com você, me mostraram que perdi a única pessoa que realmente me amava de verdade. Olhei para meu filho, o homem quebrado e chorando na minha frente, e senti meu coração se partir. Parte de mim queria abraçá-lo, dizer que estava tudo bem, que éramos família e sempre seríamos. Mas a parte mais sábia, a parte que havia aprendido lições duras na vida, sabia que não podia ceder tão facilmente. Ricardo, disse calmamente, eu ouvi tudo o que você disse, e parte de mim quer acreditar que é sincero, mas palavras são fáceis, especialmente quando você perdeu tudo e está desesperado. Como eu sei que isso não é apenas mais uma manipulação? Como sei que você não vai voltar a ser quem era assim que as coisas melhorarem? Porque eu mudei, mãe. Eu juro que mudei. Palavras, Ricardo. São só palavras. Eu preciso ver ações. Preciso ver mudança real, sustentada, ao longo do tempo. Não 3 semanas de sofrimento que podem ser apenas desespero temporário. Ele caiu de joelhos na minha frente, soluçando. Então me diga o que fazer. Me diga como provar. Levanta, Ricardo. Minha voz era firme, mas não cruel. Levantar e provar através de como você vive, não através de súplicas dramáticas no chão da minha sala. Ricardo se levantou lentamente do chão, enxugando as lágrimas com a manga da camiseta. Ficou em pé na minha frente, esperando, como se finalmente tivesse entendido que não havia mais atalhos, não havia mais facilidades. Apenas consequências e apenas a possibilidade de redenção. Senta, indiquei o sofá. Vou te fazer uma proposta. Mas antes, preciso que você entenda uma coisa. Esta é a única oportunidade que você terá. Não haverá segunda chance se você estragar. Ele assentiu, seus olhos fixos em mim com uma intensidade que não via há anos, talvez desde que era criança e realmente prestava atenção ao que eu dizia. A HC Log Transportes está expandindo,
Estamos abrindo um novo centro de distribuição na zona industrial, com foco em logística para e-commerce. Preciso de um gerente operacional para supervisionar o recebimento de mercadorias, organizar rotas de entrega, coordenar motoristas e garantir que os prazos sejam cumpridos. Vi um lampejo de esperança nos olhos dele, mas continuei antes que pudesse falar. É um trabalho duro, Ricardo. Físico e mental. Você vai começar às 5 da manhã, quando os primeiros caminhões chegam. Vai trabalhar no galpão, conferindo cargas, resolvendo problemas, lidando com motoristas que às vezes estão cansados e irritados. Vai sujar as mãos, vai suar, vai terminar o dia exausto. Eu aceito, ele disse imediatamente. Deixa eu terminar. O salário é de R$ 8.000 por mês, nada mais. Sem bônus especial porque você é meu filho, sem carro da empresa, sem cartão corporativo, sem mordomias. Você é apenas mais um funcionário e será tratado como tal. 8.000. Ele repetiu, fazendo as contas mentalmente. Muito menos do que os 10.000 que eu enviava antes. Mas era dinheiro honesto. Ganho com trabalho real. Com 8.000, você consegue alugar um apartamento simples, mas decente. Consegue pagar pensão para as crianças. Consegue se alimentar adequadamente e viver com dignidade básica. Não vai ter luxos, não vai ter ostentações, mas vai ter o suficiente para viver. Eu aceito. Ele repetiu, mais firme agora. Ainda não terminei. Levantei-me e peguei um documento que havia preparado com o Dr. Antônio, prevendo exatamente esse momento. Este é um contrato de trabalho padrão, com uma cláusula especial. Você vai trabalhar na HC-Log por um período mínimo de 2 anos. Durante esse tempo, vou observar não apenas seu desempenho profissional, mas seu caráter. Como você trata os funcionários que estão abaixo de você hierarquicamente. Como você lida com dificuldades. Se você mantém a palavra. Se você é honesto nos relatórios. Se você realmente mudou. Coloquei o documento na mesa de centro entre nós. Se ao final desses 2 anos você tiver provado transformação real e genuína, não através de palavras, mas através de ações consistentes, eu vou reconsiderar minha decisão sobre o testamento. Reconsiderar? Ele olhou para mim com esperança cautelosa. Apenas reconsiderar. Não estou prometendo que vou mudar de volta. Estou dizendo que vou reavaliar baseada em evidências concretas de que você se tornou um homem de caráter, responsável, trabalhador e humilde. E as crianças? Ele perguntou, sua voz quebrando. Júlia e Pedro... Melissa não está me deixando vê-los. Ela diz que sou um fracasso, um péssimo exemplo. A pensão alimentícia vai ajudar. Você vai precisar brigar judicialmente pela guarda compartilhada, mas com emprego formal e comprovante de renda, você tem base legal para exigir tempo com seus filhos. Posso indicar um advogado que trabalha com direito de família. Você faria isso por mim, mesmo depois de tudo? Não estou fazendo por você. Estou fazendo pelos meus netos. Júlia e Pedro merecem ter um pai presente, um pai que seja um bom exemplo. Mas para isso, você precisa se tornar esse homem, não fingir ser, realmente ser. Ricardo pegou o contrato e leu atentamente. Vi seus olhos passarem por cada cláusula. Horário de trabalho, responsabilidades, código de conduta da empresa, política de pontualidade e comprometimento. Era tudo padrão, nada especial. Nada que indicasse qualquer tratamento preferencial por ser meu filho. Tem uma coisa que preciso saber. Ele disse, ainda olhando para o documento. Por que você está fazendo isso? Por que está me dando essa chance depois do que eu fiz? Sentei-me ao lado dele no sofá, algo que não fazia há muito tempo. Porque apesar de tudo, você ainda é meu filho. E porque uma parte de mim, a parte mãe que nunca morre, não importa o quanto doam as decepções, ainda tem esperança de que o menino bom que eu criei está em algum lugar dentro desse homem perdido que você se tornou. Eu não vou decepcionar você dessa vez, mãe. Eu juro. Não jura. Apenas cumpre. Juras são palavras. Eu preciso de ações. Peguei uma caneta da mesa. Se você realmente quer essa oportunidade, assina o contrato. Você começa na segunda-feira, 5 da manhã. Vista roupas confortáveis e prepare-se para trabalhar mais duro do que nunca trabalhou na vida. Ele pegou a caneta com mãos trêmulas
e assinou seu nome no espaço indicado. Quando terminou, olhou para mim com lágrimas nos olhos, mas dessa vez havia algo diferente nelas. Não desespero, mas determinação. Obrigado, mãe, por não desistir de mim completamente. Não me agradeça ainda. Agradeça daqui a 2 anos, se você tiver provado que merecia essa chance. 1 ano. 12 meses completos desde que Ricardo assinou aquele contrato e começou a trabalhar na HC Log Transportes. 365 dias de acordar às 4:30 da manhã, pegar 2 ônibus até o centro de distribuição e trabalhar duro até o final da tarde. Eu observei tudo de longe. Não como mãe protetora, mas como proprietária da empresa que precisava avaliar se aquele funcionário chamado Ricardo estava realmente cumprindo seu papel. E o que vi me surpreendeu lentamente, dia após dia. Na primeira semana, ele chegou atrasado 2 vezes. Chamei-o no meu escritório e deixei claro que não haveria tratamento especial. Se chegar atrasado mais uma vez este mês, vai receber desconto no salário, como qualquer outro funcionário, disse friamente. Ele nunca mais se atrasou. No segundo mês, um dos motoristas mais antigos, seu Joaquim, teve um problema familiar. A esposa precisou de cirurgia de emergência. Ricardo, sem que eu pedisse, organizou uma vaquinha entre os funcionários e ainda assumiu as rotas extras de Joaquim durante a semana, trabalhando dobrado para que o homem pudesse ficar com a família. Soube disso não por ele, mas pelo próprio Joaquim, que veio ao meu escritório agradecer. No 4º mês, houve um erro grave em um carregamento. Mercadorias erradas foram enviadas para 3 clientes importantes. Ricardo poderia ter culpado o funcionário responsável, mas não o fez. Assumiu a responsabilidade como gerente, trabalhou a noite inteira reorganizando as rotas e pessoalmente foi às 3 empresas se desculpar e entregar as mercadorias corretas. Perdeu 1 semana de sono, mas salvou os contratos. No 6º mês, conseguiu a guarda compartilhada das crianças. Todo fim de semana, Júlia e Pedro ficavam com ele no apartamento simples de 2 quartos que alugou perto da empresa. Não havia mais videogames caros ou brinquedos importados. Em vez disso, vi meu filho levando os netos ao parque, ensinando-os a andar de bicicleta, cozinhando refeições simples, mas feitas com amor. Vovó, o papai está diferente, Júlia me contou numa das vezes que a busquei na escola. Ele não fica mais no celular o tempo todo. Ele brinca com a gente de verdade agora. No 8º mês, Melissa finalizou o divórcio. Ela se casou novamente, desta vez com um empresário mais velho que realmente tinha a fortuna que ela sempre procurou. Ricardo assinou os papéis sem drama, sem raiva. Ela era parte da minha vida quando eu era outra pessoa. Ele me disse simplesmente. Não guardo rancor, só gratidão por ter me dado Júlia e Pedro. No 10º mês, promovi um dos motoristas a supervisor de rotas. Ricardo veio ao meu escritório não para reclamar de ter sido preterido, mas para parabenizar o colega. O Marcos merece, mãe. Ele está aqui há 8 anos, conhece cada rua da cidade, é respeitado por todos. Foi a decisão certa. Aquela foi a primeira vez em 1 ano que ele me chamou de mãe no ambiente de trabalho. Até então, sempre se referia a mim como Senhora Helena na frente dos outros funcionários, mantendo a separação profissional. No 11º mês, um cliente em potencial muito grande, uma rede de lojas de departamento, visitou o centro de distribuição. Eu observei de longe enquanto Ricardo conduzia o tour. Ele não tentou impressionar com palavras pomposas ou promessas vazias. Simplesmente mostrou o trabalho real, apresentou os funcionários com respeito, explicou nossos processos com honestidade, incluindo nossas limitações. Seu gerente operacional é excelente, o cliente me disse depois. Transparente, conhecedor, claramente respeitado pela equipe. É raro encontrar isso hoje em dia. Fechamos o contrato, o maior da história da HC Log. Agora, ao completar 1 ano, sentei-me numa manhã de sábado na minha cozinha, revisando os relatórios anuais. Ricardo não sabia que eu estava ali. Ele estava no galpão, organizando uma reforma do sistema de prateleiras que ele mesmo havia proposto e planejado. Olhei pela janela e o vi trabalhando ao lado de 2 funcionários, suado, sujo de graxa, rindo de alguma piada que um deles contou.
Não havia mais traço do homem arrogante que me mandou jantar na cozinha. No lugar dele, havia alguém que eu estava apenas começando a conhecer. Alguém humilde, trabalhador, respeitoso. Mãe? A voz de Ricardo me tirou dos pensamentos. Ele havia entrado na cozinha sem que eu percebesse, ainda sujo do trabalho. Desculpa aparecer assim. Vim pegar água. Não sabia que você estava aqui hoje. Estava revisando uns papéis. Senta, toma um café. Ele se sentou, claramente desconfortável por estar sujo na minha presença. Servi café para ambos e ficamos em silêncio por um momento. Faz 1 ano hoje, ele disse finalmente. 1 ano desde que comecei na HC-Log. Eu sei. Foi o ano mais difícil da minha vida, mas também o mais importante. Ele olhou para mim, seus olhos cansados, mas claros. Obrigado por não ter desistido de mim completamente. Eu apenas assenti, ainda observando, ainda avaliando, porque 1 ano era um bom começo. Mas palavras são fáceis, ações sustentadas ao longo do tempo. Essas sim mostram o verdadeiro caráter de uma pessoa. 2 anos, 730 dias desde aquela reunião devastadora no escritório do Dr. Antônio. 2 anos de Ricardo acordando antes do sol nascer, trabalhando até o corpo doer, aprendendo humildade através de cada gota de suor derramada no chão do galpão da HC-Log. Era uma segunda-feira de manhã quando pedi a Ricardo que viesse ao meu escritório antes do expediente começar. Vi a preocupação em seus olhos. Em 2 anos, ele havia sido chamado ali apenas 3 vezes, sempre para discussões sobre desempenho ou questões operacionais sérias. Senta, Ricardo. Temos algo importante para conversar. Ele se sentou, as mãos nervosas sobre os joelhos. Ainda usava as roupas simples de trabalho, calça cargo e camiseta com o logo da empresa. Nada dos ternos caros de antigamente. Faz 2 anos hoje desde que você assinou aquele contrato. Comecei, abrindo uma pasta sobre minha mesa. 2 anos desde que te dei uma oportunidade de provar que havia mudado. E eu observei. Cada dia, cada decisão, cada interação com os funcionários. Eu tentei fazer o meu melhor, mãe. Sei que ainda cometo erros, mas... Levantei a mão, interrompendo-o. Deixe eu terminar. Dr. Antônio está vindo para cá. Ele deve chegar em alguns minutos. O rosto de Ricardo empalideceu. O advogado? Mãe, eu fiz algo errado? Se for sobre aquele atraso na entrega da semana passada, já resolvi com o cliente. Ele entendeu que foi problema no trânsito. Não é sobre isso. A porta se abriu e Dr. Antônio entrou, carregando sua pasta de couro característica. Cumprimentou Ricardo com um aceno de cabeça e sentou-se ao meu lado. Ricardo, comecei, pegando um documento novo. Quando te dei essa oportunidade 2 anos atrás, estabeleci um período de avaliação. Disse que observaria seu caráter, seu trabalho, sua transformação. E que, ao final, reconsideraria minha decisão sobre o testamento. Ele assentiu. A respiração visivelmente acelerada. Durante esses 2 anos, conversei com cada funcionário desta empresa. Perguntei como você os tratava, se você era justo, se você os respeitava. Sabe o que descobri? Ricardo balançou a cabeça negativamente, claramente com medo da resposta. Descobri que você é o gerente mais respeitado que esta empresa já teve. Descobri que você fica até tarde ajudando funcionários novos a aprenderem as rotas. Que você organizou 3 campanhas de arrecadação para colegas com problemas familiares. Que você nunca pediu privilégios, nunca usou o fato de ser meu filho como vantagem. Lágrimas começaram a formar nos olhos dele. Também observei como você é com Júlia e Pedro. Como se tornou um pai presente, amoroso, que ensina valores reais em vez de comprar amor com presentes caros. Como você os leva para visitar os avós com frequência. Como se desculpou com eles por tê-los exposto àquela cena terrível no jantar há 2 anos. Mãe. A voz dele era apenas um sussurro. E então, há 3 meses, fiz algo que você não sabe. Criei uma situação de teste. Ricardo me olhou confuso. Lembra daquele cliente que ofereceu propina de R$50 mil para você priorizar as entregas dele fora do protocolo? O rosto dele ficou vermelho. Sim, eu recusei e reportei o incidente para você.
recusou e reportou, mesmo sabendo que R$ 50 mil resolveriam muitos dos seus problemas financeiros, mesmo sabendo que ninguém mais precisava saber. Sorri pela primeira vez. Aquele cliente era fictício, Ricardo. Foi um teste que armei com o doutor Antônio para ver se você manteria sua integridade quando ninguém estivesse olhando. Seus olhos se arregalaram. Você me testou? Testei. Porque integridade não é o que fazemos quando estão nos observando. É o que fazemos quando achamos que ninguém vai descobrir. Dr. Antônio abriu sua pasta e retirou vários documentos. Ricardo, há 2 anos sua mãe alterou o testamento removendo você como herdeiro. Hoje, estamos aqui para fazer novas alterações. Ricardo fechou os olhos, claramente se preparando para o pior. Mas não da forma que você imagina. Continuei. Eu disse que reconsideraria. E após 2 anos observando sua transformação genuína, tomei uma decisão. Coloquei os documentos na frente dele. A HC Log Transportes nunca seria vendida, Ricardo. Aquilo foi parte do teste, parte da consequência que você precisava enfrentar. Mas a empresa sempre foi feita para ser um legado familiar. Eu não entendo. Você está sendo nomeado sócio minoritário da HC Log, com 30% das ações da empresa. O silêncio que se seguiu era absoluto. Ricardo olhou para os documentos, depois para mim, depois para Dr. Antônio, como se não conseguisse processar as palavras. 30%? Sim. Os outros 70% serão mantidos em fundo fiduciário, que será dividido entre Júlia e Pedro quando eu falecer. Mas enquanto eu estiver viva, você terá papel ativo na gestão, voz nas decisões importantes e participação nos lucros proporcional à sua porcentagem. Mãe, eu não posso aceitar isso. Não depois do que fiz. Você pode e vai aceitar, mas com condições. Minha voz ficou séria novamente. Se você voltar a ser quem era, arrogante, desrespeitoso, desonesto, você perde tudo imediatamente. As ações voltam para o fundo dos netos. Está claro? Cristalino. E tem mais uma coisa. Abri a última gaveta da minha mesa e retirei um envelope. Lembra dos R$ 360 mil que te enviei durante aqueles 3 anos? Ele assentiu, envergonhado. Considerando sua participação de 30% na empresa, isso representa investimento antecipado que você fez sem saber. Está quitado. Você não me deve mais nada. Ricardo desabou em lágrimas, cobrindo o rosto com as mãos. Seu corpo tremia com soluços profundos de alívio, gratidão e talvez, finalmente, paz. Levantei-me e fui até ele, colocando minha mão em seu ombro. O primeiro toque verdadeiramente afetuoso em 2 anos. Você conquistou isso, Ricardo. Não através de palavras ou promessas, mas através de 2 anos de trabalho duro, humildade e mudança real. Estou orgulhosa do homem que você se tornou. Ele me abraçou, chorando no meu ombro como não fazia desde criança. E pela primeira vez em anos, abracei meu filho de volta sem reservas, sem mágoas, apenas com o amor de mãe que finalmente havia reencontrado o filho que achava ter perdido. Obrigado, mãe, por não desistir de mim, por me ensinar a lição mais importante da minha vida. Que lição foi essa? Que valor real não está no que temos, mas em quem somos. E que dignidade é construída com caráter, não com dinheiro. Sorri, enxugando minhas próprias lágrimas. Agora sim você entendeu tudo.